Fala galera, aqui quem conversa com vocês é o professor Marcos, de Língua Portuguesa e de Literatura. E hoje nós vamos continuar estudando a literatura brasileira, certo? E numa pegada um pouquinho diferente da aula anterior. Se na aula anterior nós falamos de barroco, aquela questão mais sombria, hoje nós vamos falar de um texto mais límpido, mais claro, mais clássico, o arcadismo, tá? Então, peguem seu material, peguem livro, caderno, caneta para fazer as anotações e vamos embora, galera, vamos começar. Em relação ao arcadismo, vamos lá. Da onde surge esse nome? Quem é? De onde veio? Isso é uma pessoa? Enfim. O que é o arcadismo? O arcadismo ele é um movimento literário, tá? De base greco-romana, ok? E que vai surgir de uma oposição ao barroco. Opa, oposição ao barroco, vamos fazer a ligação com o quê? A aula anterior. Vamos lembrar lá o que era o barroco. O barroco, como nós vimos na aula anterior, era um movimento de contradição, né? Você tinha ali o antropocentrismo e você tinha o teocentrismo, você tinha o homem no centro do universo, no centro das coisas, e você tinha Deus no centro do universo. Então o autor barroco ficava como? Na dúvida se ele era 100% mundo, se ele era 100% Deus, se ele era 100% carpe diem ou se ele era 100% religiosidade. Então, você tem aquele texto meio conturbado, um momento complexo e assim por diante. O que acontece? Quando eu falo de arcadismo, ele é um movimento que vai estar ligado lá na Europa, tá? Não é um movimento que surge no Brasil, ele tem influência europeia, e lá na Europa você também tem o barroco, tem todas essas questões. Só que você tem uma volta a um movimento clássico, ao movimento grego, tá? A escrita grega propriamente dita. Por quê? Vamos lá. Nós já tivemos o Renascimento, que vai estar relacionado lá principalmente, quando a gente olha para o Renascimento, com o Barroco, lembra do Renascimento versus Contra-Reforma? E você também tem o surgimento do Iluminismo, certo? Então, o Iluminismo que vai vir ali com uma ideia de uma nova visão sobre o mundo, ideias mais claras, mais antropocêntricas e assim por diante, né? Então, vamos lá. Dentro da literatura, o que acontece? A gente quer quebrar paradigmas, quer surgir com aquilo que é bom, com aquilo que é ótimo, com aquilo que é incrível. Os autores olham e falam assim, bem, o que a gente tem de melhor na literatura? O que a gente pode pensar como, opa, isso aí é essencial, isso é show, nota 10. Gregos, né? Vamos falar de gregos, a gente vai lembrar de quê? Vamos pensar lá nas nossas aulas iniciais, quando eu falei do que é literatura, eu falei de onde viemos, para onde iremos, o que é literatura, lembram disso? Então vamos lá. Os gregos. Quando a gente pensa nos gregos, nós temos, por exemplo, os textos épicos. Lembram de Homero escrevendo lá, por exemplo, a Ilíada, escrevendo a Odisseia e assim por diante? Então você tem uma fineza na escrita, você tem rimas excelentes, você tem uma ideia de limpeza no texto. O texto é rico, porém ele não é um texto obscuro. Você tem lá o surgimento da poesia lírica, da questão amorosa. Você começa a olhar para esse texto mais clássico e fala o seguinte, nossa, isso é o melhor do que nós já tivemos. Então, voltamos a esse padrão de escrita grega, certo? E daí surge o nome. A Arcádia, tá? Ela vai ser uma região grega, certo? Hoje tida como uma região imaginária da Grécia. E o que tinha nessa região imaginária da Grécia? Já que o texto ele vai pegar o que tinha de melhor na literatura naquele período, certo? Vamos ambientar também o nosso texto na Grécia. É um lugar ideal. O que significa esse idealismo? Significa o seguinte, que era um lugar de paz, de tranquilidade, de harmonia com a natureza. Então era aquele lugar que você correria descalço pelos campos, abraçaria os animais, estaria junto com a mulher amada, tudo na mais perfeita harmonia, beleza e... Enfim, tudo 100%. Você vai ter toda aquela ideia de um mundo perfeito, imaginário, incrível. Os autores pensavam nisso, certo?